E aí, pessoal, vamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e o assunto agora são as variações linguísticas. Nós vamos mostrar aqui como é que esse fenômeno, que é a nossa própria língua, sofre alterações que são motivadas por situações diferenciadas. Quando a gente fala de variação linguística, eu me refiro à forma como essa linguagem verbal vai sofrer alterações que serão determinadas por fatores diferenciados. Tanto pode ser a questão de uma variação social, ou seja, nível econômico, pode acontecer uma variação histórica, já que a língua muda no decorrer do tempo para atender às novas necessidades dos falantes. Também a gente pode perceber essa variação conforme a região geográfica, isso em relação a de um estado para o outro. Também a gente vai mostrar aqui a variação que acontece por conta da situação. Pessoas em determinadas situações, em determinados momentos, vão utilizar um nível de linguagem diferente. Então, os vários contextos vão determinar a forma como você vai trabalhar a linguagem para se comunicar com um interlocutor. Quando eu me refiro à variação linguística, eu não estou falando exatamente da norma culta. Eu estou falando de todas as formas de comunicação que, como eu falei, vão atender a necessidades específicas. Então, nós vamos mostrar aqui para vocês os 4 tipos, ok? Vamos lá. Então, aqui nós temos os tipos de variação linguística. Vejam só, a variação histórica, variação regional, variação social e a variação situacional. Eu vou chamar de variação linguística histórica é o fenômeno que acontece pelas mudanças que vão ocorrer na nossa língua no decorrer das épocas. Então, a língua portuguesa que falamos hoje não é a mesma de 100 anos atrás, que não é a mesma da Idade Média. A língua sofre alterações. Essas alterações vão desde a estrutura, quanto principalmente a questão vocabular e, consequentemente, também a pronúncia de algumas palavras. Então, tudo que tem a ver com alterações linguísticas no decorrer do tempo, eu vou chamar de variação histórica. Um exemplo disso aqui é o clássico texto do Carlos Drummond de Andrade, né? O Antigamente, que diz aquelas palavras bem conhecidas para quem já leu o texto, né? Antigamente, as moças se chamavam mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas, não faziam anos, completavam primaveras, em geral, 18, e os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, mas ficavam longos meses debaixo do balaio e etc. Né? Então aí nós temos uma variação histórica, porque muitas palavras que estão dentro deste textozinho, antigamente do Carlos Drummond de Andrade, vocês podem conferir aí na internet, são palavras que não utilizamos mais no nosso dia a dia, não apenas palavras, como também expressões, certo? O que eu vou chamar de variação regional é uma referência às palavras ou expressões que mudam de uma região para outra. Por exemplo, macaxeira a gente pode chamar de mandioca, podemos chamar de aipim. Tangerina a gente chama de mexerica. Abóbora a gente vai chamar de jerimum. Enfim, palavras que mudam de significado dentro de regiões, certo? Aí nós temos a chamada variação regional. Também pode ser uma referência à linguagem urbana e à linguagem interiorana. Então, todas essas diferenças aí vão estar presentes. Vamos aqui a um exemplo. Olha só, nós temos aqui algumas palavrinhas do chamado nordestinês, né? Um dicionário regional. E aqui a gente vê o quê? Algumas palavras como abestado para se referir a uma pessoa boba, abirobado para se referir a um maluco, abofelar, quer dizer irritar ou ficar bravo, amarrado é alguém mesquinho, arretado, tudo que é bom, bacana, legal. Avalie é a mesma coisa que imagine. O avariado das ideias é uma pessoa meio amalucada e um avexado é alguém apressado. Então, existem muitas outras palavras, aqui nós colocamos apenas aquelas com a letra A, palavras que mostram que a língua é viva, a língua muda não apenas com o passar do tempo, mas numa mesma situação, de acordo com a cultura de determinados povos, nós percebemos mudanças linguísticas na construção de novas palavras e de seus significados, ok? Outro exemplo aqui da variação regional, nós temos nesse quadrinho aqui de um personagem bem conhecido que é o Chico Bento, em que o próprio Chico fala assim: professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. E a gente observa
a linguagem utilizada, aqui no caso, uma tentativa de representação de fala na escrita, nós observamos que as palavras, a construção dessas palavras, fogem à norma padrão. A fala da professora, no entanto, não foge. Mas como a gente está se referindo aqui a um quadrinho, a uma tirinha cômica, em que um personagem representa um linguajar específico, nós temos aqui um texto absolutamente coerente, com duas formas de comunicação perfeitamente aceitáveis. Afinal de contas, não faria muito sentido o Chico Bento, uma criança que está na escola, que está aprendendo a, dentre outras formas de comunicação, uma linguagem padrão, ele utilizar para se comunicar com a professora com a sua linguagem intrínseca, com a sua linguagem própria do seu povo, da sua cultura, certo? Então aqui não há problema nenhum nessa construção da linguagem da tirinha. Muito pelo contrário, nós temos uma coerência. Agora, pessoal, o que é que eu vou chamar de variação situacional? Vejam só, quando a gente fala de situação, nós falamos de determinados contextos que solicitam que o leitor tenha uma maneira diferente de se comunicar com o mundo. Essa pessoa que vai fazer o uso da linguagem, ela precisa adequar o seu modo de fala ou de escrita para atender aquela situação específica. É mais ou menos o mesmo critério que nós utilizamos quando vamos empregar um gênero textual específico para nos comunicar. Neste caso aqui, além do gênero, eu tenho que prestar muita atenção na maneira como eu vou me comunicar. Por quê? O meu interlocutor precisa ser compreendido, mas a situação pede que eu faça umas espécies de ponderamento ou de remodelagem da minha linguagem. Nós temos aqui uma espécie de entrevista de emprego, né? Nós temos um patrão e uma senhora que está tentando conseguir uma vaga. Ela diz: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o homem pergunta: e o português? Aí varia, né? É como se ela não tivesse ensaiado essa pergunta, a pergunta veio repentinamente, e aí ela soltou um varia. Ou seja, ela utilizou de uma norma não padrão para se comunicar dentro de uma entrevista de emprego. Quando ela quis utilizar a norma culta para se comunicar, ela acabou fugindo a essa regra de situação e utilizou uma palavrinha fora da conjugação normal, certo? O verbo variar seria varia. Então aí nós temos uma variação situacional. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, primeira aula aqui sobre variação linguística. Espero que vocês tenham entendido bem direitinho os 4 tipos e a gente tem ainda uma segunda aula para resolver algumas questões sobre esse assunto. Até lá!